E aí, pessoal, trazendo para vocês mais uma aula extra. E hoje, como prometido lá nas redes sociais, eu falei que vou fazer com vocês a tela inicial do Disney Plus. Então tem algumas interações, algumas coisinhas bem legais pra gente dar uma explorada também. E aí eu já deixei o arquivo pronto para vocês baixarem aqui na descrição da aula. E a gente basicamente vai fazer essa tela que vocês estão vendo aqui. Eu quero fazer essa intro, né, essa splash screen com essa animação. Em seguida eu pensei em fazer aquele loading, né, também. Em seguida nós temos aí uma tela com alguns cards, né, um carrossel no topo. Em seguida nós temos alguns carrosséis embaixo também. E nós temos esse bloco central também de 3 colunas, né, são seis botões ali. E aí basicamente a gente consegue colocar os logos ali dentro, né, tá certo? Então assim, é uma interface relativamente simples, mas tem muita interação que eu acho legal. Então a gente vai poder replicar não só o carrossel do topo, né, fazer esse carrossel mais travado, né, que é diferente desse scroll que vocês estão vendo agora. E também eu quero fazer o loading, né, como é que faz aquele loading, como é que você consegue replicar aquele loading. Não necessariamente se você for fazer um projeto original, um projeto oficial, né, para sua empresa, para o seu trabalho, eu não faria essa animação no Figma, eu faria no After Effects, ou talvez até mesmo no SVG Gator, algum lugar desse que consiga exportar essa animação real. No Figma você não consegue exportar essa animação, então a gente vai replicar, a gente vai simular essa animação do loading. E já a animação do splash screen eu também faria fora, mas a gente vai fazer no Figma porque é possível ser feito no Figma, só pra gente dar uma brincada também, beleza? Então vamos direto pro Figma, sem muita enrolação. Eu acho que vai ser mais fácil mostrar lá, beleza? Outra coisa que eu tenho que atentar a vocês, eu estou num setup diferente, agora estou gravando no Mac. Muita gente me pediu pra mostrar como que é no Mac e tal. Hoje eu tô testando o Mac. Na verdade, daqui pra frente eu vou gravar só no Mac. Então, todos os atalhos que aparecerem na tela, quando aparecer comando ou option, né, você substitui o comando pelo Ctrl e o option pelo Alt. Basicamente é só isso. Os comandos são quase os mesmos, tem pouquíssimos comandos que são diferentes, né, os atalhos do teclado que são diferentes do Windows pro Mac. Normalmente é só você substituir quando aparece comando por Ctrl e o option, né, ou aquele símbolozinho pelo Alt, beleza? Então vamos pro Figma, mais fácil. Bom, já estamos aqui no Figma e o mais legal aqui é que eu já deixei separado para vocês alguns screenshots, tá certo? Então nós temos aí a splash screen, que é quando o logo aparece, nós temos a página principal, e em seguida nós temos um load aqui que eu vou simplesmente copiar o estilo, né, pra gente poder estar brincando também. Em seguida, o que eu fiz para vocês para agilizar o trabalho? Eu peguei todos os logos que nós temos aqui na parte central em SVG. Se você quiser expandir ou sei lá, ir mais a fundo, criar realmente, replicar o app do Disney Plus, eu já tenho aí alguns assets para vocês, tá certo? Então temos todos os logos, a gente vai usar basicamente do Disney Plus, mas temos aí o logo da Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e o negócio da Star da Disney. Outra coisa que eu coloquei aqui também para vocês são algumas imagens, né, que a gente vai estar replicando aí nessas capas de filme. Eu não tenho todas as capas, então a gente vai colocar algumas capas de filme da Marvel. E aí, se você quiser realmente expandir, você vai ter que ir atrás dessas capas aí. Só para agilizar o processo, eu peguei algumas imagens da Marvel aqui, alguns posters, né, para falar a verdade, de filmes. É muito difícil você achar uma imagem limpa como essa aqui que vocês estão vendo, beleza? Então, você pode simplesmente vir aqui tirar um print screen, né, e replicar no seu design, mas, enfim, para economizar tempo. Bom, vamos começar. Como vocês sabem, eu gosto de, primeiramente, achar o grid. Vamos tentar achar o grid que o Disney Plus está usando. Em seguida, nós vamos simplesmente replicar o design. Temos um degradê aqui. A gente pode até começar com o efeito do logo, né? Aquele efeito que vai como se fosse uma estrela cadente, né? E ela fecha aqui no logo, no Plus, do Disney Plus, né? Então vamos lá. Vamos começar a criar... Primeiro vamos definir o grid, mais fácil. Aperta F no teclado, ó, A, né? Vamos puxar aqui um iPhone 13 Pro, que é o mesmo mockup que eu estou usando aqui. Vamos deixar ele aqui. Vamos usar esse aqui como referência, que é mais fácil. Bom, aqui eu vou estar olhando nesses blocos principais, porque como aqui é um carrossel e nós temos aqui um false floor, né? Que nós temos a dobra, então não dá para basear o grid com base nesse carrossel, porque ele tem... conteúdo escondido aqui mais para adiante. Como aqui nós temos um bloco estático no meio, é mais fácil a gente definir algumas colunas. Então, se você imaginar que aqui tem um layout, vamos colocar aqui um layout grid, por exemplo. Vamos colocar um layout grid, né? Em seguida vamos mudar para colunas, e aqui eu vou adicionar, por exemplo, 3 colunas, para a gente exatamente colocar aqui nesses botões iniciais. Vamos mudar a cor, vamos colocar uma cor temática do Disney Plus aqui, vamos aumentar um pouquinho a opacidade, só para a gente ver um pouquinho melhor. Em seguida vamos adicionar uma margem de, sei lá, de 4, por exemplo. Então acho que aqui eles não estão usando um grid um grid de 8 pontos, então a gente pode reduzir para 20, mais ou menos. Ó,
20 casou certinho, se eu dar um zoom aqui para vocês verem, então realmente é um zoom, nossa, deu um zoom, saí fora. E a gente pode diminuir aqui o gutter, né, exatamente para saber qual que é a distância desses elementos. Então tem um gutter de 10 aí, ó, tá vendo? Olha só que legal, ficou certinho. Então se você for imaginar que é um grid de 3 colunas, deixa eu voltar aqui pro grid, sair um pouquinho. Se a gente for imaginar que aqui é um grid de 3 colunas, né, com a margem de 20 e um gutter de 10, né, seria isso. Mas ninguém usa um grid de 3 colunas. Normalmente a gente quer um número par, não um número ímpar, porque se a gente quiser adicionar mais elementos, é muito difícil você brincar com números ímpares, né? Então a gente colocar aqui um 6, por exemplo. E aí a gente subdivide em números pares, né? Então o 6 é um número par, então é mais fácil do que o 3, tá certo? Então beleza, então acho que esse é o grid. 6 colunas, uma margem de 20 e um gutter de 8, né? Só lembrando que a margem é a distância da borda para os elementos. Em seguida, o gutter é a distância entre as colunas, né, do grid. E as colunas, né, o número de colunas aqui é o 6. Então, 6 colunas. Beleza? Então, vamos adicionar esse grid aqui na nossa folha de estilos. Beleza? Vamos adicionar aqui um grid. Beleza? Mais fácil. E agora vamos brincar. Vamos tirar aqui o grid e basicamente vamos brincar com essa tela aqui. Vamos começar com a splash screen, depois a gente pula. Vou tentar agilizar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, basicamente, vamos adicionar um degradê para nossa tela. Vamos puxar o grid primeiro, layout grid. Talvez a gente nem precise, mas vamos puxar um degradê aqui. Degradê, talvez um radial, certo? Vamos trazer bem pertinho aqui. Vou tirar o grid agora nesse momento, só para poder olhar aqui. Então, basicamente o que eu quero? Eu quero que esse degradê aqui, que eu vou adicionar, ele, tá vendo que ele tem uma crescente aqui, né? A luz, parece que a luz começa aqui de baixo e aqui em cima é mais escuro. Então a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mudar as cores primeiro, vamos pegar o conta-gotas. Em seguida, vamos pegar a parte mais escura aqui em cima. Show! E aí, basicamente a gente faz isso aqui, ó. Vamos rotacionar o nosso degradê, beleza? Vamos colocar ele aqui no fundinho certinho, alinhado. E que a gente já pode brincar um pouco, né? A gente pode expandir aqui um pouquinho mais. E ele é bem mais acentuado aqui, ó, no meio, né? Então a gente pode trazer aqui um pouquinho mais pra perto, sim. Talvez, deixa eu ver como é que tá. Sim, mais ou menos tá bom. Não vou perder muito tempo nisso, não. Bom, temos aí já o nosso logo do Disney Plus, né? Vamos trazer ele para cá, vamos dar um Ctrl C, vamos colar ele aqui. Não vou alinhar ele ao centro, vou deixar ele, né, exatamente ao centro, vou deixar ele um pouquinho mais alto. E aí a minha ideia é basicamente o seguinte, eu quero que o Disney apareça primeiro, em seguida uma animação para o arco e por último fechando com o Plus, beleza? Uma animação bem simples. Vou dividir essa tela em 3, talvez 3D para fazer essa animação, não sei ainda, a gente vai testar. Novamente, estou fazendo isso aqui junto com vocês, tentando imaginar como que seria essa animação. Então, basicamente, vamos lá, basicamente, eu já vou adicionar uma animação aqui. Bom, eu deixei aqui já preparado o protótipo, vai ficar no Gold, essa tela de fundo. Vocês podem copiar as especificações do protótipo, né? iPhone 13, modelo Gold, pode até mudar para o Silver aqui, se quiser. Background, eu coloquei simplesmente essa cor de fundo e é basicamente isso, beleza? Então, já está preparado o nosso protótipo. E aí, já vou adicionar aqui uma animação. Vou arrastar aqui essa tela para essa. E aqui eu vou adicionar um After Delay, certo? Vamos dar 800 milissegundos. Depois de 800 milissegundos, a animação começa. E aqui é o tempo da animação. Vamos deixar um Smart Animate. Vamos dar um Easy Out, 600 milissegundos. E aí, basicamente, eu vou dar um 00. Na verdade, fazer o seguinte, para ficar mais visual para vocês. Vou descer o logo do Disney um pouquinho. Só desci 10 pixels, 10 pontos para baixo. Vou dar um 00 nela. Vou dar um 00 no arco também e um 00 no plus. Bom, e a animação aqui já está funcionando. Então, se a gente vir aqui, ó, de começar a animação, basicamente é isso que acontece. Então, o logo do Disney aparece, certo? Em seguida, eu vou fazer o arco e o plus nessa próxima tela. Então, aqui, vamos deixar o Disney, vamos dar um 00 não, mas vamos dar um 00 no plus aqui, certo? E vamos, na verdade, antes de dar o 00, desculpa, vamos voltar, deixar ele aqui um para cima, joga 10 pontos para cima, aperta o Shift e aperta a setinha para cima, ele joga 10 pontos acima. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que vamos voltar aqui no nosso design, o nosso radial aqui, vou fazer com que, né, ele cresça para fazer aquele efeito dele começando assim. Então, vou fazer uma interseção aqui entre esses dois, interseção, né, no caso. Basicamente, eu vou fazer com que faça uma transição, isso que eu quis dizer, uma transição desse gradiente aqui para esse gradiente aqui, né? E aí o Disney também. Então, já deu aqui esse 00, vou ter que dar um 00 aqui também. E aqui nesse plus vou dar um 00 também. E aí vamos deixar aqui a mágica acontecer. Vamos pegar no protótipo. Vamos linkar mais essa tela aqui agora. Vamos dar um After Delay também.
E aqui a gente pode dar sei lá, 0 milissegundos, que ele vai dar 1 milissegundo. Vamos deixar 600 milissegundos a duração da animação. Bom, basicamente é isso que vai acontecer, ó. Tá, pão. Olha que legal. Legal, né? Então o arco ele vem, ele começa e faz isso. Pode dar até uma prolongada aqui, ó. Colocar tipo um segundo e meio, ó. Tá certo? Então, basicamente isso. Eu poderia até colocar uma quarta animação, e aí, basicamente, eu vou deixar esse aqui para cima, né? Vou dar um 00 e vou duplicar essa última aqui, e aí o plus, ele vai aparecer. Cadê ele? Vou dar um... Não, tô selecionando o plus errado. Vamos pegar aqui na nossa tela, é esse plus aqui. Vamos deixar aqui, descer ele 10, certo? E a gente faz aqui uma animação para essa quarta tela, deixando um after delay, basicamente imediatamente, e vamos deixar uma animação de 1 segundo. E aí, só pro plus aparecer, beleza? Então, se a gente começar aqui, olha que legal. Pam, pam, pam. Podia ser um pouco mais rápido, né? Porque tem uma duração... Aqui tem uma duração de 1 segundo, certo? E aí aqui, deixa eu dar um mesmo espaçamento aqui. Opa. Aqui vamos deixar só uma duração de 300 milissegundos. Bom, não vai ficar perfeito, como eu falei. Mais fácil é fazer isso no After Effects. Mas nós temos o efeito aí basicamente do arco aparecendo e depois o Disney Plus. Beleza? Depois o Plus do Disney. Nós temos aí basicamente o nosso splash screen. E agora a gente vai trazer... vamos começar a recriar essa página aqui. Então, basicamente, vamos criar esses cards aqui no topo. Em seguida, vamos criar esse bloco central aqui, com esses botões maiores. E depois a gente vai criar os dois carrosséis aqui. E aí, eu não vou expandir muito. Vou manter, basicamente, esses dois aqui. E aí, a gente cria essa navegação também, que tem um tipo de translucidez aqui, né? Embaixo, a gente pode replicar isso também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos criar... vou usar essa tela aqui como referência. Vou até tirar esse aqui, por enquanto, que eu quero colocar ela do lado. Então, a gente vai criar aqui uma tela, aperta F no teclado, vamos puxar o iPhone 13 Pro, a gente vai definir aqui já o nosso design. Bom, observa aqui que nós temos uma cor de fundo, né? Vou tentar pegar aqui no conta-gotas mesmo, aperta o I no teclado para puxar o conta-gotas. A gente define aqui uma cor mais escura. Vou pegar a cor mais escura aqui do topo. Não chega a ser um preto, se você vier aqui, ó, você consegue ver que não chega a ser um preto exatamente. Se você vier aqui, ó, você consegue ver que sei lá, um azul meio escuro, né? Um azul marinho. Vou pegar aqui, você vê que é um azul marinho, né? Mas a gente tem aqui uma outra cor, dá pra ver aqui que é uma cor um pouco mais, talvez um pouco mais clara, só pra dar e ela não fica exatamente no centro, né? É uma acentuada que tem aqui meio na diagonal. Vamos tentar replicar, né, isso. Talvez dá até pra colocar sobreposta, né? Vamos ver se vai ficar legal se colocar sobreposta. Vamos colocar um linear, vamos colocar aqui de uma ponta a outra na diagonal. Vamos dar um 0, na verdade a gente pode até copiar a cor de fundo aqui para ficar um degradê legal. E a gente copia exatamente a cor de fundo, e aí fica um degradê legal. E eu vou adicionar uma cor no centro. E essa cor no centro vai ser essa cor aqui, ó, mais acentuada, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um 100% aqui. Dá pra ver assim que é mais ou menos isso aqui que a gente tem, né? Se eu for pegar aqui, é mais ou menos, sei lá, dá pra ver que tem um degradê que dá pra expandir ele um pouquinho mais. Talvez ele não esteja, né, tão assim. E aqui a gente vai dar um 0, 0. E a gente vai expandir ele um pouquinho mais. Peraí, trazer ele aqui pra cá. E a gente expande ele um pouquinho mais. Talvez seja até um radial gradiente. Talvez seja Vou até trocar aqui por um radial. Porque a gente pode... Vamos inverter essas cores aqui, certo? Ó, acho que assim vai ficar legal. Por que acontece? Eu inverto ele aqui assim, né? Deixo ele crescer um pouquinho mais. E aí eu brinco aqui de expandir ele dessa forma. Aí eu já gosto mais, ó, tá vendo? Consigo brincar bem mais com ele. Ó, já vai ficando um pouquinho melhor. Fica parecendo uma luz mesmo, uma luz projetada, né? Deixar ela assim, mais ou menos. Também não precisa exagerar tanto. Eu sei que aqui no centro ela é bem mais forte, né? Bom, enfim, deixa assim, vamos deixar assim. Na minha tela tá legal, mas tem que entender também que eu tenho um holofote na minha cara agora também. Se você for pegar, vai ver que aqui tem um holofote na minha cara, então eu não consigo ver muito bem a minha tela, mas é o problema da gravação. Mas vamos lá. Bom, basicamente já temos aí essa tela criada. Vamos puxar o nosso grid. Mais fácil puxar o grid daqui. Opa, eu adicionei um auto layout, não sei porquê, mas vamos adicionar o nosso grid aqui. Beleza? Na verdade, vou até diminuir aqui a opacidade do grid, porque a gente usou ele para criar, né? A gente pode colocar uns 10 aqui, acho que é até mais fácil. Mudar a cor aqui para um azul um pouco mais escuro, para não atrapalhar tanto, beleza? Bom, agora eu sei exatamente os problemas que o pessoal tem quando tá usando o Mac. Tô tendo vários problemas com os atalhos. Infelizmente, nem todos os atalhos que funcionam redondinhos no Windows. Quando eu vou usar no Mac, algumas vezes simplesmente não funciona e não tem explicação. Mas é isso. Então a gente tenta usar o máximo de atalhos possíveis, mas nem sempre funciona. Bom, vamos criar esse card inicial aqui no topo. A gente vai criar um card aqui.
Não vou usar enfim, vou usar simplesmente uma borda aqui de 10 mais ou menos, né? Acho que até menos, 5 dá. Aqui deve ter uma borda de 5 mais ou menos, que eu percebi que eles estão usando um grid de 10 pontos ou de 5 pontos, então são múltiplos de 5, né? E é basicamente isso. Bom, então a gente vai precisar só desse card aqui agora, né? A gente pode até transformar aqui, trazer algum desses posters aqui. Eu gosto desse pôster aqui, ó, dos Avengeiros. Vamos trazer esse pôster dos Avengeiros aqui. Opa, trazer ele aqui, colar ele aqui, certo? Acho que vai ficar legal assim. E aqui, novamente, eu coloquei aqui, ó, a borda arredondada, né, o corner radius para 5. Vamos deixar esse carinha aí em cima. Vamos trazer o logo do Disney Plus também. Pode pegar esse logo já completo aqui. Vamos trazer aqui, dar um Ctrl V. Aperta o K no teclado para poder reduzir, né, ele proporcionalmente usando o Scale. Se você não sabe como que é, basicamente você tem dois tipos de movimentação aqui, né, de escalabilidade. Nós temos a escalabilidade, o Scale usando o V, ou movimentação, e o K para você mover a escala seguindo, mantendo todas as proporções. Vou no olhômetro aqui mesmo, né, talvez você podia deixar aqui sei lá, um espaço de 10 mais ou menos, e fica a seu critério, beleza? Podia deixar o logo um pouco maior, aqui tá 48, eu posso deixar uns 50 mais ou menos, talvez, fica legal. E aí deixa um espaço de 5, fazer aqui de novo, deixar um espaço de 5, 1, 2, 3, e fica 5, bem legalzinho mesmo, certo? Bom, vamos lá, vamos pro próximo. Bom, eu não vou fazer ainda o carrossel aqui, você pode ver que o card ele até desce um pouquinho, né? Fica um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar nas interações mais para frente. Vamos primeiro criar o design, né? Então nós temos aqui esse bloco, vou até tirar aqui o grid, acho que é mais fácil a gente poder esconder o grid agora para vocês verem como funciona. Nós temos aí esses bloquinhos aqui, que são os botões para as páginas específicas, né? Disney, Pixar, Marvel. A gente pode trocar isso mais para frente, os logos. Mas vamos criar esse cardzinho aqui. Deve ter uma borda interna, um degradê aí também. Vamos puxar aqui novamente o nosso grid. Puxa aqui. R no teclado para puxar o retângulo. E aí você cria um cardzinho desse aqui, um pouco mais, um retângulo, né? Na verdade. Vamos adicionar uma borda de 5 novamente. Vamos puxar o mesmo degradê. Você pode vir aqui linear. Vamos pegar aqui o conta-gotas no topo, essa cor, e no rodapé, essa cor aqui. Vamos adicionar uma linha interna de 2, mais ou menos, ou 1. Primeiro vamos colocar um 2, depois a gente reduz, talvez seja 1. E vamos pegar o conta-gotas, que está lá em cima, mas a gente já sabe mais ou menos como que é. Então vamos deixar uma linha de 1, acho que ficou 2 cor demais. E, cara, basicamente isso. Olha só que legal. Não vou transformar em auto layout nada disso, vou manter dessa forma mesmo. E aí eu vou buscar uma das logos aqui, na verdade eu vou buscar todas as logos. Vou buscar primeiro do Disney Plus, só para a gente definir um tamanho. Vamos dar um Ctrl Shift, um comando Shift V, que ele vai colar seguindo o ponto âncora do topo esquerda, beleza? Ele vai colar exatamente aqui, ó. E aí eu vou reduzir o tamanho segurando o K, né? Você aperta o K para poder reduzir de tamanho proporcionalmente e tenta alinhar o centro aqui, beleza? Pode ser no olhômetro mesmo. E no caso é só Disney, né? Não precisa ser Disney Plus, a gente pode brincar um pouco de mudar o logo aqui, tirar o Plus, vem aqui e fecha o logo assim, ó, deixa ele alinhado ao centro. Cresce ali um pouquinho, né? Seguro o Ctrl e o Alt junto, o comando e o Option, né? Para ele crescer proporcionalmente seguindo o ponto âncora no centro. Né? É o mesmo atalho que tem no Photoshop, Illustrator, o mesmo atalho. Bom, vamos deixar aqui no olhômetro mesmo. E aí a gente agrupa tudo. Na verdade, a gente pode transformar isso num frame, né? Pode dar aqui um Ctrl G, né? Ctrl Alt G, ou um comando Option G para poder criar o nosso frame, beleza? E aí já criou um frame aí. Pode até renomear o frame para, sei lá, Card Shows. Basicamente isso. Opa, com um apóstrofo lá. Show! Deixa eu alinhar esse aqui agora ao centro, só para garantir. Bom, a gente pode duplicar esse aqui algumas vezes, duplicar e triplicar algumas vezes. E a gente reduz aqui, vamos dar o mesmo espaçamento de 10, né? Lembrando que o gutter do nosso grid é 10. A gente pode replicar aqui os logos também, né? Vamos trazer todos os logos de volta aqui. Né? Vamos pegar aqui o logo da Pixar, Marvel, Star Wars, que é uma coisa só série maneira. Sério, a Disney tá de parabéns, viu? Vamos reduzir tudo aqui mais ou menos no mesmo tamanho. Segura o K para reduzir tudo no mesmo tamanho. E aí a gente vai trazer tudo aqui, ó, de uma vez só. Só para pegar aqui exatamente mais ou menos o mesmo tamanho. Crescer ele um pouquinho, só para... Bom, e aí basicamente é isso. Ctrl X. Qual que é o próximo? Pixar, né? Vem aqui, coloca dentro do card, né? Tem aqui um card show. Ctrl V, alinha ao centro e deleta na verdade, o Pixar ficou fora. Vamos colocar ele de volta dentro do card. E aí, basicamente, a gente alinha ele ao centro, né? E deleta o logo da Disney dentro da layer. Beleza? Vê que essa logo da Pixar aqui é mais nova que essa. Mas tanto faz. Sinceramente, tanto faz. Logo da Marvel. Ctrl V.
Já colocou no centro. Star Wars é o próximo? Star Wars, maravilhoso. Star Wars tem até um degradê, ó, no logo do Star Wars. Não sei se dá pra ver, mas a gente não vai fazer esse degradê, exatamente para economizar tempo. E vamos deletar o logo. O logo que temos aqui. Cara, vou deletar o logo. A gente colocou o logo Star Wars. Cadê? Peraí que eu fiz bagunça, gente. Peraí. Seleciona nosso frame e dá um Ctrl V aqui. E aí ele colocou Star Wars aqui e tira o logo da Disney. Acho que Star Wars ficou pequenininho demais. A gente cresce ele um pouquinho. Aí, Star Wars, gente. Star Wars tem que ter uma relevância maior. E Ctrl V. Vamos aqui no Card Show. National Geographic também vai ter que dar uma crescida nele. Já ficou melhor. E, por último, Star. A gente vem aqui. Na verdade, só clica aqui no Card Show. Ctrl V. Deleta o logo da Pixar. Pode aumentar só um tico, nem precisa de muito. E, cara, tá pronto, olha só. Temos aí os nossos cards. Eu da Disney aumentava um pouquinho mais o logo, para ficar mais, enfim, visível. E agora aqui vamos dar um espaçamento de 20, mais ou menos. Lembrando que eles estão seguindo aí um grid mais ou menos de múltiplos de 5. Então vamos dar um 190 aqui pro tamanho desse. Tô adivinhando aqui, mas como eu faria, né? Se fosse manter a proporção de tudo, deixaria mais ou menos dessa forma. Beleza? Em seguida nós precisamos de um título para essa sessão aqui. Esse aqui vai ser relativamente rápido. Novidades no Disney. Eu sempre falei Disney. Na verdade é Disney, né? Disney Plus. Tanto faz. Vamos dar, acho que é um 16, né? Talvez seja um número um pouco mais quebrado, talvez seja um 15, né? Não sei se eles estão seguindo esse. E a gente vai poder pegar essa cor aqui, que não é um branco, dá pra ver que não é um branco, é um cinza. E basicamente isso. Vamos pegar aqui agora, vamos dar uma coladinha, vamos dar um espaço de 30, né? Um espaço um pouquinho maior, talvez seja um espaço de 25. Não sei se é o mesmo espaço que temos aqui. Se for o mesmo espaço, a gente dá um espaço de 20, beleza? E a gente pode criar esses cardzinhos aqui. Lembrando que esse card, ele não segue o grid certinho aqui, ele é um pouquinho menor, exatamente para dar um espaço para dobra aqui, ó, que a gente chama de false floor, né? Ou fundo falso, exatamente para a gente poder dar a impressão de que, ou né, mostrar para o usuário que tem mais conteúdo escondido aqui, ele precisa arrastar para o lado. É apenas um preview, uma prévia do que está por vir, beleza? Então esse é um indicativo intencional para você poder mostrar uma interação não tão explícita assim. Né? Mas, enfim, isso aqui é um padrão já é um padrão conhecido, não vai fazer muita diferença para o usuário, mas é importante você mostrar. Se você colocasse, por exemplo, pensa que você coloca o espaço certinho assim e nada aparece aqui no topo. Você nunca vai saber que isso aqui é um carrossel, se fosse um carrossel no caso. Então você precisa realmente mostrar um pouquinho do conteúdo e é por isso que a gente usa esses padrões. Vou mudar aqui o texto para bold, talvez, um semi-bold, que um semi-bold é mais legal. Eu vou voltar para 14, que 14 é um pouquinho melhor, que dá para ver que ele cabe certinho aqui nesse terceiro grid aqui, terceira coluna. E vamos trazer aqui com retângulo mais um card. Que está falando que é 110, a gente pode diminuir, vou dar um 130 aqui, e a gente pode diminuir o tamanho para um 100. E aí dá exatamente um pouquinho maior, né? 105. Aí ele fica um pouquinho assim, né? E aí a gente vai dar um espaço de 10 entre ele, aqui 10, aumentar ele um pouquinho o tamanho, né? Vai ficar um pouquinho mais alto assim. E aí a gente pode replicar, ó, e olha só, aparece aqui já o quarto, já dá uma impressão de um carrossel aqui, beleza? Vamos replicar aqui agora usando alguma dessas imagens que eu tenho aqui, então vamos pegar aqui Avengeiros. Esse filme foi muito bom, cara. Não vou dar spoiler pra vocês, mas esse Era de Ultron não, Endgame, né, Ultimato, foi maravilhoso. Foi um filme maravilhoso e dá saudade já de não... Enfim, eu gosto de todos os filmes da Marvel, mas esse último foi realmente assim de... Cara, como que eles vão conseguir fazer algo superior a isso? Que eles tiveram que construir mais de 10 anos, na verdade mais que isso, né, talvez. Não lembro agora quanto tempo é exato. Mas, enfim, todo um universo, né, MCU, foi criado para chegar nesse último filme aqui e fechar, cara. Então, foi incrível. Êxtase no cinema. Vamos adicionar uma borda aqui de... Eu adiciono aqui no cantinho, ó. A galera sempre quando fala, adiciona uma borda aqui no cantinho. Tá vendo aqui? Então, adicionar uma borda de 5, beleza? Acho que até menor, não, mas 5 tá bom. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo isso aqui, vou transformar em Auto Layout, Shift A neles, beleza? Seguro o Ctrl ou com o comando e segura aqui o frame e arrasta ele aqui até o cantinho. Vamos no nosso protótipo e vamos dar um Horizontal Scrolling, beleza? Então, basicamente, aqui já está funcionando esse carrossel. Se a gente for lá no nosso protótipo, ele vai dar aqui o Disney Plus, vai adicionar isso aqui, a gente vai ter que fazer o link para essa página aqui no final, né? E aí, After Delay também. After Delay, vamos dar um delayzinho de
800 milissegundos, deixa pra lá. E vamos dar um dissolve, beleza? Só pra dar aquela brincadeira. E ele animou o logo. Não era pra ter animado o logo, mas eu acho que até ficou legal. Bom, basicamente isso. Então se eu vier aqui, ó, já funciona o nosso carrossel e a gente vai brincar depois que eu terminar esse carrossel aqui, a gente vai brincar aqui no topo. Tá ficando bem legalzinho, beleza? E aí, como eu não quero perder tempo e é basicamente o mesmo carrossel, eu vou simplesmente só duplicar aqui. E aí nós temos 2 carrosséis e aí eles vão funcionar basicamente da mesma forma. Se você quiser vir aqui, trocar e fazer da sua forma, fique à vontade. Eu não vou te impedir de fazer isso, mas vai funcionar dessa forma, beleza? Então vamos lá. Bom, agora eu vou brincar nessa segunda parte aqui. Eu já não preciso mais das minhas referências, beleza? Vou trazer aqui para essa parte aqui do nosso flow. Vou até mudar o nome do flow aqui para Disney, ou Gsney, Disney Plus, beleza? Quando a gente vir aqui vai estar Disney Plus. Beleza? E agora a gente vai adicionar enfim, vamos criar esses ícones aqui. E os ícones eu vou criar rapidamente, sem perder muito tempo. Vamos pegar nossa Pen Tool aqui. E aí a gente cria aqui no olhômetro mesmo, tentando seguir algum grid imaginário. Vocês que fizeram o curso já terminaram, já sabem, né, como fazer os ícones e tal, então não vou perder muito tempo criando um ícone perfeito, mas exatamente para mostrar como é fácil você replicar um design que já existe, beleza? Bom, esse ícone está criado, beleza? Posso pegar ele aqui e colocar ele aqui abaixo. Aqui eu vou criar um ícone não usando o stroke, mas sim usando o shape, e aí eu vou fazer um cut, que talvez eu não tenha mostrado para vocês ainda, agora eu não me lembro ao certo. Então eu criei aqui, peguei o nossa elipse, aperta O no teclado para puxar a elipse, e aí em seguida eu vou duplicar essa elipse em cima dela. Então se você vier aqui na layer, nós temos uma elipse duplicada em cima da outra, beleza? E inclusive eu vou ter que ver aqui o tamanho da elipse, que eu vou ter que reduzir, que ela vai servir como um frame de corte, né? Então aqui vai ficar mais ou menos assim, deixa assim mais ou menos, deixar aqui um 11, vamos ver como é que vai ficar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas, seleciono com Shift, e aqui no nosso Boolean, tá certo? Tá escrito aqui, ó, Boolean, tá certo? Boolean Group. Clico na setinha e aperto Subtract Selection. Quase não sai. E aí ele deu uma subtraída. Ele usou o meu círculo para poder cortar o círculo de fora. E aí basicamente é o seguinte, eu vou adicionar agora um retângulo, adicionar um retângulo assim, ó. E aí eu vou aumentar a curva dele no máximo, e vou rotacionar 45 graus. E vou colocar ele aqui, ó, na posição certinha. Acho que eu tenho que aumentar ele um pouquinho, mais um pouco, mais um teco. Colocar ele aqui na posição. Não precisa ficar perfeito. E aí eu vou juntar tudo isso aqui, ó. Vou pegar aqui nosso subtract e nosso retângulo. E aqui no Boolean Selection, eu vou simplesmente clicar nele. E aí ele vai unificar tudo junto numa coisa só. E aí agora eu tenho um ícone que ele é basicamente um fill, beleza? Só que eu não tenho controle de espessura nem nada. Então, quando eu crescer ele, ó, ele vai crescer proporcionalmente, né, sem ter que me preocupar com espessura de borda, nem nada disso, beleza? Por último, depois a gente coloca aqui o nosso avatar do Mandaloriano. Aqui vai ser rápido também. Pega a Pen Tool, aperta P no teclado, segura o Shift para manter aqui no 45 graus, né? E aí a gente cria aqui, pá. Segurando o Shift para tudo aqui, ó, para ele ficar bem retinho. Em seguida vamos adicionar aqui um retângulo, deixa o frame fechar, né? Tira a borda, adiciona um fill. Em seguida aperta um retângulo aqui, R no teclado. A gente vai criar aqui o nosso retângulo em cima dessa base aqui também. Vamos adicionar uma borda arredondada, vamos trazer ele aqui até o finalzinho e aqui até o final, talvez assim, beleza? E aí nós vamos juntar tudo isso aqui num ícone só de novo. Junta os dois, né? Se você quiser vir aqui, ó, temos aqui a seta e a basezinha da seta. Aperta o Boolean Selection e tá feito, beleza? E aí arrasta aqui para baixo também, dá uma corzinha branca para ele, certo? E aqui nós vamos adicionar o nosso Mandaloriano, show de bola. Adicionei o Mandaloriano aí, que tem um tamanho de 37, talvez seja não sei. Talvez a gente nem precisa colocar ele desse tamanho, mas tudo bem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por que a gente vai ver isso daqui a pouquinho? Porque a gente vai criar um auto layout para ele, beleza? Agora eu quero ver mais ou menos qual que é o tamanho, ó. 20, 25... a gente pode criar ícones de 25, né? Frames de 25. Então vamos colocar tudo isso dentro de um frame, e aqui um frame também. Vamos transformar tudo num frame. E aí eu vou mudar na mão mesmo, vou mudar aqui o tamanho do frame segurando o Ctrl, né, ou Option. E aí eu vou mudar tudo para um frame de 25 por 25. Esse aqui, como tá com o pixel quebrado, só você segurar o frame aqui, ele desquebra os pixels, beleza? Então vamos adicionar aqui um frame de 25 por 25. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que todos os meus ícones tenham o mesmo tamanho, né, estejam alinhados tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui nesse caso a gente vai diminuir o frame para 25, segura o frame. Cadê o frame? Eu criei um frame em cima disso? Não criei um frame. Então a gente vai criar um frame em cima do nosso círculo
a gente vai diminuir o frame para 25 e 25 também. Você fala, pô, Felipe, mas tá saindo para fora? Calma que eu te explico daqui a pouquinho. Agora eu vou pegar o meu objeto que está dentro do frame e vou alinhar aqui no topo. Ó. Se você for pegar aqui, ó, nós temos aqui nossas opções de alinhamento. A gente alinha tanto, ó, deixar o mouse em cima para ele falar, ó, alinha na horizontal no centro e na vertical no centro. E aí o ícone vai ficar alinhado. Mesma coisa aqui, ó, seleciono o meu ícone, deixa ele alinhado ao centro e o meu círculo também vou deixar alinhado ao centro. Caraca, olha que legal. Nós temos aqui 4 ícones. Opa, 4 ícones que eu vou tirar eles aqui de baixo pra gente dar um pouquinho mais de espaço pra gente poder treinar, pra gente poder treinar. Pra gente poder treinar também, né, no caso. E a gente vai dar um auto layout neles, Shift A. E aí o mais legal é que eu vou colocar ele aqui dentro enfim, desse design aqui. E aí a gente vai brincar com o auto layout, porque a gente vai ter que transformar ele em um auto layout que funcione, né? Todo o espaçamento esteja certinho e tal, beleza? Então a gente vai mudar aqui primeiramente para Space Between. A gente vai colocar ele aqui, ó, de ponta a ponta. Arrasta mesmo de ponta a ponta. E aí a gente vai trazer a primeira coisa. A gente vai trazer aqui uma borda, né? Uma margem, no caso. Então a gente traz uma margem aqui até a bolinha colar no Mandaloriano. A gente já sabe que é uma margem de 50 de um lado e 50 de outro. Então não fica muito bem coladinho não, mas é quase lá. Então uma margem de 50 a 50. No topo, eu acho que vai ser uma margem, né, de... Deixa eu ver se a gente arrastar ela para cá e deixar o nosso... Vamos deixar nosso auto layout centralizado. Deixa eu ver se isso vai ajudar alguma coisa pra gente. Vamos deixar no topo uma margem de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai ficar exatamente uma margem de 10 no topo. Então é 10, exatamente 10. E aqui embaixo a gente vai trazer uma margem um pouco maior. Deixa eu ver quanto... Acho que é uma margem de 50 também. Talvez de 50 ou 45. Ou mais de 45. Bom, basicamente isso. Então nós temos aí a nossa navegação já quase estruturada, ficou um pouquinho off, né? Talvez é porque talvez o tamanho do ícone não seja exato, mas já dá para dar uma brincada legal, beleza? Deixa eu trazer ele aqui um pouquinho mais para cima. Show de bola. Bom, tá mais do que suficiente isso aqui. E aí eu vou trazer ele aqui pro lado. Então o interessante é o seguinte, ele tem realmente uma translucidez aqui. Se eu pegar aqui e tirar o grid para vocês verem, ele tem uma translucidez aqui. A gente vai adicionar esse efeito também, né? Lembrando que o primeiro aqui está selecionado, então ele está em branco. Os outros ícones, eles estão desselecionados. Então a gente vai dar uma outra cor para eles. Na verdade, a gente vai pegar o ícone em si, né? E a gente pega o I no teclado para poder pegar o conta-gotas, beleza? Eu falo, pô, mas tá mais escuro do que aqui. Não, calma, pequeno gafanhoto, que a gente já vai colocar num fundo escuro e vai fazer mais sentido. Em seguida, vamos adicionar uma carinha aqui. Não sei se a gente tem alguma carinha aqui que dê para fazer, talvez. Se a gente pegar... Cara, se a gente pegar, por exemplo, a cara do Tony Stark, eu acho que vai ficar legal, olha. Eu vou simplesmente dar um print screen na cara do Tony Stark. Pera aí, vou dar um print aqui na cara do Tony Stark. Show! Então deu o print screen, ficou ali no cantinho. E aí simplesmente eu vou colar ele aqui. Olha só, colei e ele apareceu enorme. Então você dá um Ctrl Shift, né? Ctrl Shift ou Comando Shift, Comando Alt, Comando Option, né? Aparece aí para vocês verem, para copiar o estilo. E nós vamos ali na nossa navegação e vamos dar aqui na nossa elipse. E vamos simplesmente dar um Option, Comando V. Né? Ou um Ctrl Alt V para colar o estilo. E aí nós temos um Tony Stark. Ficou da hora, mano. Ficou muito legal. Vamos adicionar um fundo, uma cor de fundo, um fill. Eu acho que eu vou adicionar essa cor de fundo aqui mesmo, né? Essa cor aqui um pouco mais acinzentada. Não vai fazer muita diferença porque a gente vai ter que reduzir a opacidade da cor. A gente vem aqui no fill mesmo, ó. Se você vir aqui no fill, você vai ver que eu estou diminuindo a opacidade. Então, vem aqui direto na cor. Dou um 20% mais ou menos. Ah, Felipe, o que você está fazendo, cara? Calma, pequeno gafanhoto. A gente já pode trazer... vamos mudar o nome para navegação. E vamos trazer para o nosso design também. Então, vemos aqui. Vamos arrastar ele para o nosso design. Beleza? Putz, tá tudo em cima. Calma que a gente vai colocar ele agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar Fix Position When Scrolling. Beleza? E a gente vai alinhar ao rodapé. Então, ele vai ficar aqui no rodapé. E agora que vem a mágica. A gente pode até aumentar a opacidade um pouquinho para vocês verem. E a gente vai adicionar um efeito. Vamos aqui em efeitos, ó. Tem aqui um efeito. Aqui no Drop Shadow a gente vai mudar. Clica aqui e muda para Background Blur. Beleza? E aí você já começa a ver um fundo borrado ali. Então a gente vai trazer aqui para o lado para a gente ver quanto que a gente vai borrar esse fundo. Eu vou dar uns 30, 40 talvez. 40 de blur, beleza? E aí, por isso que eu falei que tem que diminuir a opacidade, porque senão você não vai conseguir ver a translucidez, ó. A gente diminui aqui para uns 50%, 50% já vai fazer um estrago legal. E olha que da hora, beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso expandir aqui, ó, o nosso design. Na verdade, eu vou alinhar ele ao rodapé. Então, venho aqui, clico no meu componente, alinho ele ao rodapé.
beleza? E aí quando eu começo a expandir o tamanho da minha tela, ele fica sempre alinhado ao rodapé. Então eu vou expandir um pouquinho e eu vou duplicar mais uma lista dessa aqui, ó, uma seção dessa, para a gente poder brincar no nosso protótipo. Então aqui no protótipo, ó, quando eu começar a scrollar, você vai ver que o efeito de translucidez vai se manter bem legal. Posso até aumentar um pouquinho, né? Ativei aqui os comentários sem querer. Nós vamos aqui na translucidez e a gente vai aumentar um pouquinho a translucidez para uns 60, talvez. Vamos lá para vocês verem, ó. Já fica um pouquinho melhor, tá vendo? Basicamente isso. E agora só falta a gente realmente trabalhar aqui com esse topo aqui, né? A gente vai criar alguns cards a mais. Vamos lá. Então nós temos aqui esse retângulo, vou transformar ele, na verdade, em um frame. Na verdade, nem precisava transformar em um frame, mas, enfim, vamos deixar assim mesmo. E aí, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar outros dois retângulos, vou até clicar aqui, vou ter que expandir um pouquinho mais, vocês vão ter que me perdoar, eu preciso de mais espaço para trabalhar. Vou arrastar aqui para o cantinho, e aí eu vou dar um zoom aqui. Bom, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no nosso iPhone, e aí eu vou tirar o Clip Content, porque eu vou precisar ver um pouquinho do conteúdo que vai sair para fora. E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse retângulo aqui, vou trazer ele aqui para o lado, que ele é o segundo card aqui, ele é o segundo card, e aí eu vou duplicar mais uma vez, que ele vai ser o terceiro card aqui, ó. Olha que da hora. E a gente vai dar um espaço de 10 e um espaço de 10, beleza? Então, basicamente é o seguinte, eu vou trocar aqui as imagens já pra gente poder brincar um pouquinho. Eu vou trocar para essa imagem aqui dos Avengeiros, novamente. O pessoal vai falar assim, pô, Felipe, mas não é Avengeiros que fala. Me deixa. Me deixa, eu gosto de falar Avengeiros. Troquei aqui pros Avengeiros. Pô, o Tony Stark ficou com a cabeça cortada ali. Vamos ali no crop mesmo. A gente vem aqui, muda pro crop. A gente muda aqui, ó, só para aparecer um pouquinho do Tony Stark, minha gente. Cara, é essencial. E vamos trazer também aqui, talvez, vamos trazer a nossa querida Capitã Marvel. Eu sou mais a WandaVision. WandaVision é melhor. Vamos trazer a WandaVision aqui, vamos dar um Ctrl+V. Tô copiando o estilo, viu, galera? Quando eu dou um Ctrl+V aqui, é Ctrl+Alt+V ou um comando Option+V. Vamos dar um crop aqui. Putz, eu queria que aparecesse o Vision também, mas tá bom assim, a Wanda aparecendo, beleza? Vamos mudar novamente aqui o Border Radius para 5, beleza? Aí você fala, pô, Felipe, e agora? O que você tá fazendo aí, mano? Explica melhor essa situação aí. Bom, eu vou transformar tudo isso aqui num frame, beleza? Vou transformar tudo isso aqui num frame, então posso até transformar num auto layout, Shift A nele, e vou deixar dessa forma. Não vou no protótipo e mudar nada, deixar aqui no scrolling, nada disso, que a gente não vai fazer isso agora, beleza? Então, basicamente, eu vou duplicar isso aqui 3 vezes. Então, vemos aqui, vamos duplicar a primeira vez. E aí, o que vai acontecer? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos duplicar 3 vezes, que é mais... A gente duplica 3 vezes, que aí eu vou mostrar melhor. Então, o primeiro card, ele vai ter que estar alinhado ao centro, certo? Então, esse aqui é o primeiro card. Então, vou até aumentar aqui, ó. Então, basicamente, isso que eu quero o carrossel. Quando eu começar a fazer o scroll, eu quero que esse card esteja alinhado ao centro. Esse é o primeiro. Esse do meio vai ficar alinhado assim. E o último vai ficar alinhado aqui com a Wanda por último, beleza? Então, basicamente, esses são os states do meu carrossel do topo, beleza? Porque eu vou usar um tipo diferente de interação. Se você for pegar aqui, né, agora não vai acontecer nada, mas é diferente desse tipo de interação aqui, padrão do Figma. Na verdade, eu vou usar o tipo de interação de drag, né? Já até fiz um vídeo desse no YouTube, mas vou mostrar para vocês como que faz. Então, a gente precisa realmente desses 3 estados aqui, que eu acabei de criar, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o tamanho, né? Diminuir o tamanho dos dois, assim, opa, segura no meio, vou diminuir assim, só um pouquinho assim, ó, e deixar alinhado ao centro. Vamos aqui no nosso Auto Layout e alinha ao centro. Diminuir o tamanho desses dois. Vou diminuir o tamanho desse também. Opa, tô diminuindo o crop. Não é o crop que eu quero diminuir o tamanho dele mesmo. Vou meter um 176 e 176 também. Opa, 176. E vamos alinhar ao centro. Novamente, vou ter que alinhar esse card aqui ao centro, beleza? Deixa eu ver se aqui tá alinhado ao centro também. Tá bem alinhado ao centro, beleza? E por último, vou diminuir o tamanho desses dois aqui. Vou meter um 176 também, de altura. 176. Vamos trazer a Wanda pro meio aqui e vamos alinhar o nosso auto layout no centro, beleza? Por que eu fiz isso? Porque quando eu começar a fazer a interação, eu quero que esse card ele diminua de tamanho, claro, beleza? Agora a gente já pode esconder Clip Content. Agora a gente vai linkar as coisas tudo aqui. Bom, o efeito, eu vou precisar dos 3 juntos aqui, então vamos diminuir o espaçamento entre eles. Clica aqui, vamos diminuir o espaçamento para um 100, por exemplo. E aí aqui a mágica que o Figma vai trazer para nós, basicamente é o seguinte. Esse aqui é qual que é a nossa tela inicial? Deixa eu ver qual que é a tela que está mostrando aqui no protótipo. Essa é a nossa tela inicial. Vamos imaginar que ela começou aqui nessa tela, beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer? Quando eu clicar nesse componente aqui, quando eu começar a arrastar nele,
a gente vai adicionar no protótipo. Então, uso aqui, ó. Cliquei nele aqui, ó. Selecionei meu componente. Nas interações, vou adicionar uma interação, né? Porque é muito difícil eu vir aqui, ó. Porque como esse componente ele é muito grande, ele tá aqui, né? Porque ele tá escondido lá atrás. Então é mais fácil eu clicar aqui nas interações, certo? E aí, basicamente, aqui onde tá onTap, eu vou mudar para onDrag. Então, quando começar a fazer o drag, o que vai acontecer? Ele vai navegar para qual tela? Aí aqui eu posso simplesmente colocar o mouse em cima e ele vai fazer o highlight em azul. Observa aqui, ó. Observa aqui, ó. Exatamente aqui em cima, que ele vai ficar azul quando eu colocar o mouse em cima da opção. Então, essa é a opção. Eu podia ter renomeado para ficar mais fácil, mas não é isso que eu quero. Então, quando começar, eu vou deixar um Smart Animate e é isso que eu quero que aconteça. Então, basicamente é isso. Agora, vamos selecionar a nossa tela aqui do meio e vamos adicionar duas interações para ela. Porque o que eu quero que aconteça? Quando eu começar a fazer o scroll para a esquerda, ele puxa o card da esquerda e quando eu fizer o scroll para a direita, ele vai puxar o card da direita. Então, o Figma ele faz esse trabalho sozinho, que é muito da hora. Então, podemos adicionar aqui, por exemplo, vamos adicionar devolver a animação. Então, em vez de ser onTap, eu vou colocar onDrag, Smart Animate, deixa isso mesmo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Clica aqui e vamos fazer a mesma coisa para o card da direita. OnTap, muda para OnDrag, basicamente isso. E por último, seleciona ele aqui, devolve a animação, OnTap, muda para OnDrag. E, gente, tá feito. Olha que legal. Se eu vier aqui, ó, e começar a arrastar, ó, já adiciona. E observa que o card ele muda de tamanho também, ó. Olha que legal. Então tem um efeito dele mudando de tamanho. Se eu quiser puxar aqui também, ele faz isso. Olha que legal. Então nós temos aí essa animação mais travada do carrossel e temos aqui essa animação mais padrão do Figma também. Legal, né? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer essa conexão. E aí, se a gente vier aqui no nosso design, né? Então, vamos lá, vamos começar do zero. Aperta R no teclado, ele começa mais ou menos assim. Traz e já tá funcionando tudo certinho. Legal, né? E aí, curtiram? Eu sei que dá trabalho, eu sei que é muito minucioso esse processo, mas, gente, é assim que se faz. Os caras lá devem ter feito dessa forma também. Pelo menos para apresentar essa interação do topo, acho que o Figma deve estar rolando lá dentro também, no time de design da Disney. Mas é isso, conto com o feedback de vocês e em breve mais uma aula. Eu quero que vocês deem sugestões. Tem algum aplicativo que você acha interessante? Só deixar aqui nos comentários, lembra de avaliar a aula também. Se for qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tentarei responder o mais breve possível. E também a comunidade está sempre ativa aí respondendo os comentários. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.